do espiritualismo, da falsificação em nossa consciência do Evangelho. A apostasia, como eu disse, é uma erosão silenciosa que ocorre no nosso homem interior. Vai calcificando o nosso entendimento, petrificando o nosso coração, colocando em nós conceitos errados. Somente pela luz da palavra de Deus, pelo profundo e poderoso trabalhar da palavra de Deus, é que nós podemos ser livres do engano do pecado. Como eu disse, essa exortação, ela começa aqui no versículo 7 do capítulo 13 e termina no versículo 13 do capítulo 4. Porém, existem 2 pontos importantes que nós temos que observar, que nós chamamos do contexto dessa exortação. A primeira parte está no início do capítulo 13, a segunda parte está no final do capítulo 4. E quando você chega no final do capítulo 4, como que termina esse capítulo? Termina falando que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais cortante, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Então é só a palavra de Deus que vem do Espírito Santo, através da leitura da Bíblia, ou através de ouvir esses cultos, essas conferências que a gente tem estudado, ou ouvindo o próprio Espírito Santo, com as revelações que ele tem, informações, direção, cajado, que nós podemos nos desenvolver espiritualmente. E aí há uma consequência no mundo, mas primeiro o melhor amor, o amor de Deus. O que quer dizer? Só a palavra de Deus é capaz de desmascarar um coração que está envolvido pelo engano do pecado. É só a palavra de Deus, então, que pode desmascarar o coração que é duro, petrificado, que então recebe a ação do inimigo. Se não houver um novo nascimento, o coração da gente fica petrificado. Ele não tem percepção, por isso que fala do coração. Um coração duro, não é um coração de carne. É um coração que só vê o problema no outro e não consegue ver em si. A pessoa vira cega, ela não vê o problema nela. Isso é muito triste. Eu tenho pessoas amadas e muito amadas que a gente vê que ela não vê o problema nela. Ela vê o problema em mim, né? Ela vê o problema no outro, mas não vê o problema nela. Isso dá uma tristeza incrível, porque você sabe, isso é uma prova que ela não está ouvindo o coração. Ela não consegue ouvir o coração. Ela é surda espiritualmente, ela é cega espiritualmente. Isso dá muita tristeza. Muita tristeza. A ponto de a gente querer mudar de onde está, para não ver aquela tristeza cotidianamente. Então você tem que se relacionar, tem aí num bom sentido, se relacionar com a pessoa, mas a pessoa não escuta, não percebe, não discerne. E aí outro dia, o outro contato com a pessoa e a pessoa continua cega espiritualmente, mas ela acha que ela está certa, porque ela não tem o Espírito Santo advertindo. A palavra de Deus separa a carne do espírito. E cada um com Deus, não é o outro que faz isso. O outro prega como eu estou pregando, como Cristo pregou. Mas como Cristo não foi ouvido, foi até crucificado, assim será todo cristão. Será crucificado pelas pessoas que ele mais ama. Só o poder da palavra de Deus pode nos livrar de um coração endurecido. Coração endurecido é um coração incrédulo. É possível? Claro que é. É o que essa exortação nos diz.
Mas deixe-me olhar isso com vocês de forma hermenêutica, de forma bíblica. Vamos construir o pensamento, por que não dizer assim? Vamos entrar na mente do escritor desse episódio. Vamos permitir que o Espírito Santo nos leve à mente de Deus que inspirou este capítulo. E você pode até achar que eu estou sendo ousado, atrevido, ou até mesmo soberbo. De forma alguma, irmãos. Eu só quero dizer para você que é possível, sim, nós tocarmos em duas coisas aqui. Tocarmos na mente do Espírito, como também tocarmos na mente do autor, ou do escritor desse texto. Então, nós podemos tocar na mente do autor e na mente do escritor. Como é possível? Observando leis espirituais da interpretação e da aplicação da palavra. Vamos olhar aqui os primeiros versículos. Então, nós vamos olhar o contexto. Não vamos examinar agora essa exortação. Vamos olhar o contexto dela. Volte aí para o versículo 1 desse capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Veja que diz assim: por isso, eu gosto muito dessas frases, como nós também examinamos por essa razão no capítulo 2. Por isso, significa que uma coisa está ligada à outra, mas não vamos examinar isso, vamos um pouco mais adiante. E diz: por isso, santos irmãos, observe que participais da vocação celestial. Vocação celestial. Aí ele vai dizer: considerai atentamente, leve isso em consideração, sejam atentos, estejam atentos, considerai, tenham em vista o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aí aqui, ele vai fazer um paradoxo entre nosso Senhor Jesus e Moisés. Aí ele vai dizer assim que Moisés, ele foi fiel, segundo a visão que ele recebeu da casa de Deus, ele foi fiel segundo essa visão. Só que esse autor, ele vai um passo mais além. Aí ele vai dizer que Cristo, ele foi fiel sobre a casa de Deus. Ele vai dizer a qual casa somos nós. Porque este é o assunto. Este é o assunto. Portanto, quando ele disse: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi da provocação. Tá vendo, senhores? O coração duro fez com que o povo de Deus lá no deserto, veja, Deus tirou o povo dele, veja o povo, os hebreus, tirou o povo da mão dos egípcios, da escravidão. Isso vale para mim e para você. Deus tira ou quer tirar a gente de ser escravo do mundo. Porque a analogia que tem que o povo de Deus era escravo dos egípcios, do Egito. E o Egito representa o mundo hoje. E Deus quer nos libertar disso. Vamos voltar para o sentido figurativo para nós hoje. Deus tirou o povo dele do Egito. E o povo não escutou. Era para passar, sei lá quantos dias, passaram 40 anos. Se eu não me engano, era 40 dias, passaram 40 anos. Por quê? Porque não escutaram. E esse deserto que o povo de Deus passou é o deserto nosso agora. Tem pessoas, a grande maioria das pessoas, Deus quer tirar ela do mundo, mas ela prefere o mundo do que o reino. Ela não quer ouvir. Ela tem um coração duro. E eu choro e choro. Porque essas pessoas que estão no mundo, elas não me ouvem também. Mesmo eu falando com a voz humana, o que dirá vão ouvir o Espírito Santo? Deus também fica triste, dói,
Porque você quer salvar o outro e o outro não te escuta. Ela tem um coração duro. É duro. Esse texto aqui, ele vai se repetir 3 vezes nessa exortação. Aqui no versículo 14,